Vamos seguir então, olha só. Nessa aula a gente vai continuar falando sobre atos administrativos. Preciso conversar com você primeiro sobre a classificação dos atos. Todas as classificações que nós temos, aqui é o mesmo esquema mais ou menos ali do que eu falei sobre agentes públicos, tá? Você vai encontrar diversas classificações também, você vai encontrar nomes diferenciados, mas basicamente eu vou concentrar aqui as classificações tradicionais de prova para facilitar nossas vidas, tá? Então, tela. Tudo começa com a nossa classificação quanto ao grau de liberdade. Isso aqui a gente já conhece o ato quando é vinculado e o ato quando é discricionário. Isso a gente já sabe, a gente vê em poder. Ato vinculado é aquele que eu tenho que fazer exatamente como está na lei, sem margem de escolha. Ato discricionário eu também tenho que fazer exatamente como está na lei, porém a lei me dá margem de ação, tá? Quanto ao critério das prerrogativas, aqui também meio que a gente viu na aula passada. Nós temos os atos de império, que são os atos que o Estado cria para gerar uma ordem sobre a sociedade, e aqui nós temos os atos administrativos, e o ato de gestão, que é quando o Estado se coloca numa posição de igualdade com os particulares, que seria um ato da administração, por exemplo, tá? Quanto ao critério dos destinatários, esse critério aqui é muito importante, tá? Ele pode ser um ato administrativo geral ou normativo e um ato administrativo individual ou concreto. Isso aqui é importante porque muita gente acha que geral é aquele ato que vai atingir uma coletividade indefinida, enquanto o ato individual é um ato que vai atingir uma coletividade definida. Não é bem isso, mas pode ser isso sim. Vamos devagar. O que é um ato geral? É um ato que não tem destinatário certo, mas que pode atingir um grupo de pessoas ou pelo menos as pessoas que se enquadrarem naquela situação. Então, quando o Estado fala, olha, você não pode ultrapassar a velocidade de tanto numa via, isso não está atingindo todo mundo, somente quem estiver na condição de condutor de um veículo e que naquele momento vai sofrer aquela restrição. Ah, você não pode em tal horário fazer tal coisa. Isso vai de acordo com as pessoas que estiverem ali. Ah, o restaurante não pode colocar mesa no meio da rua. Isso é para os restaurantes. Quem tiver restaurante se enquadra, entende? Então, eu não estou destinando, olha, o Dalmo que é dono de restaurante. Não, eu estou atingindo todo mundo que se enquadre numa situação específica que precisa atender às regras legais. No ato individual, eu já tenho destinatário. E aqui é que está o problema, tá? Quando você tem um ato administrativo com diversos destinatários, você continua tendo um ato individual. É por isso que eu falo que tem que ter cuidado com essa definição de são determinados ou não são determinados. O pensamento é até certo, pelo menos é o que a gente deveria pensar, né? Se o ato é geral, eu não sei quem eu vou atingir. Se o ato é individual, eu sei quem eu vou atingir. O problema é quando você tem um ato que você sabe quem você vai atingir, mas não sabe. Mas você tem várias pessoas. Então, por exemplo, um ato único de administrativo que nomeia várias pessoas para cargos públicos. Então, uma nomeação é publicada dizendo o nome de todo mundo. Eu não tenho por que ficar nomeando individualmente cada um. Mas o ato tem efeito individual. Então, por isso que a gente chama ele de ato individual, tá? Então, a ideia não é a quantidade de pessoas que está sendo determinada no ato. É se eu sei ou não quem são as pessoas, tá? Se o ato ele está produzindo uma função, um resultado para uma pessoa, mesmo que o ato tenha 300, eles são vários atos individuais dentro de um único ato, entendeu? Então, vou nomear 100 pessoas. São 100 atos individuais num ato só, que é um ato individual. Ele não é um ato geral. Agora, o ato geral, que é o ato normativo, é aquele que vai gerar uma regra para pessoas indeterminadas, sabe-se lá quem seja. Então, cuidado para não achar que um ato que nomeia 100 pessoas é um ato geral, porque atinge um grande grupo de pessoas. Não. São vários atos individuais num ato só, que também é um ato individual, tá bom? Quando ele define a regra, olha, tem que trazer tal documento. Isso é geral, beleza? Em relação à intervenção da vontade administrativa, e aqui nós temos o primeiro grande problema, tá? Em relação a todas as classificações que nós temos, essa daqui é a mais explorada em prova e é a mais complexa sim. Por quê? Quando ele fala em intervenção da vontade administrativa, essa classificação ela parte do princípio que eu preciso ou não de um outro órgão ou entidade para poder fazer o ato valer, tá? Então, aqui tem alguns probleminhas que muita gente tem dificuldade, mas eu vou te mostrar de uma forma bem objetiva que nunca mais vai ter dor de cabeça.
Primeiro, o ato simples é aquele ato que tem um órgão, uma vontade, um ato e acabou. Então, é o ato mais tradicional do mundo. Não existe a necessidade de ninguém participar do ato. Eu vou lá, decido, tá resolvido. Tá? Então, o ato simples é o ato mais comum que você vai enxergar. Eu solicitei uma coisa, o cara concedeu. Acabou. É um ato simples. Eu pedi um documento, ele foi dado. Beleza. Eu pedi uma licença, foi concedida. Beleza. Acabou. Então, o ato simples é aquele ato que você mais vai encontrar acontecendo. Eu estou nomeando alguém, é um ato simples. Eu estou demitindo alguém, é um ato simples. Acabou. Mesmo que tenha um processo ou não anterior, isso não faz diferença nenhuma. O que eu estou falando é que na hora que eu vou produzir o ato, buscando um objetivo, buscando um efeito, eu sozinho sou capaz de produzir esse ato. E a produção do ato por mim gera efeitos e acabou o problema. A questão está nos atos complexos e compostos. E aqui a galera se enrola muito, as bancas sabem, então elas vão despencar a questão tratando de uma forma meio misturada, tá? Mas vamos lá, galera, vamos na terminologia, né? O que é uma coisa complexa? Uma coisa complexa é aquela coisa que demanda um certo equilíbrio entre várias partes. Então, nada mais complexo no mundo do que você pegar duas ou mais pessoas que pensam diferente e conseguir fazer com que todas elas decidam por seguir um caminho conjunto. Olha só. Ato complexo é um ato que é produzido mediante a manifestação de duas ou mais pessoas com a intenção de produzir um ato só. Então aqui, diferente do ato simples, que eu tenho um ato, uma vontade e uma pessoa, aqui eu tenho dois ou mais órgãos, normalmente são dois, tá? E aqui quando eu falo órgãos, tá? Eu vou até me preocupar com isso, órgãos ou entidades, tá? Porque não necessariamente eu preciso ter essa preocupação. Você vai ver daqui a pouco, tá? Vou até tirar esse órgão aqui, porque eu quero realmente tomar cuidado para não ficar parecendo que eu estou falando de hierarquia, que não é. Tá? Porque podem ser dois ou mais órgãos de estruturas diferentes. Não, eu vou deixar órgão mesmo e dane-se, você vai entender isso. Porque aqui não demanda hierarquia, tá? Dois ou mais órgãos que vão produzir juntos um ato. Só que eu tenho duas vontades, entende? Produzir um ato só. A ideia do ato complexo é você pegar um órgão e um outro órgão, esses caras são de estruturas diferentes, de pensamentos diferentes, por isso que aqui não existe hierarquia, tá? Aqui a palavra hierarquia... Nossa, minha letra hoje tá pior do que nunca, né? Aqui a palavra hierarquia não faz parte da conversa, tá? Porque eu não preciso disso, pelo contrário, eu tenho órgãos distintos, de estruturas distintas, tomando a mesma decisão. Eu costumo brincar que o ato complexo é quando um casal vai decidir aonde que vai jantar. Um fala quero comer comida chinesa, o outro fala quero comer comida brasileira e vocês vão ter que chegar num acordo, a menos que os dois queiram cada um jantar num lado, e aí, atos simples, cada um produz o seu, tá? No ato composto, a coisa já é diferente. No ato composto, você tem a vontade de produzir um ato, só que você precisa buscar uma outra pessoa que confirme, homologue, ratifique, concorde com aquele ato. Então, no ato composto, o nome já diz, ele é composto, porque ele tem duas etapas. A etapa de produção do ato, então o ato já existe, porém eu preciso da etapa de validação desse ato para ele produzir efeito. Você está entendendo a grande diferença aqui? No caso do ato complexo ou do composto, também são dois ou mais órgãos. Também estamos produzindo um ato no final, mas na verdade eu tenho um ato anterior e um ato final. Esse ato anterior eu vou deixar de fora. E aqui sim eu tenho que ter hierarquia. Porque aqui eu necessariamente preciso ter a convalidação. A convalidação não, né? A validação. Convalidação é outra história. A confirmação, a concordância do outro. Galera, eu tô escrevendo isso aqui, eu sei que a minha letra tá ridícula, mas é porque eu não tô muito preocupado com isso não, porque é óbvio que um ato ser complexo ou composto tem que ter mais de uma pessoa. Isso é óbvio. Se tiver uma pessoa só, um ato é simples. Acabou. O problema é o processo do ato existir. Se eu preciso que as duas cheguem no acordo para produzir o ato, é complexo. Se eu preciso tomar uma decisão e essa decisão tem que ser confirmada pela outra, é composto. Imagina que eu chego para minha esposa e falo, olha só, nós não vamos comer fora hoje não, tá? Nós vamos comer em casa. Decidir. O que você acha? Porque também não é um ato simples, não é eu chegar e falar, vamos comer em casa. Ela vai falar, pô, legal, boa ideia. Entendeu? Então não é que nós estamos com duas vontades para produzir um ato. Vamos comer no restaurante tal. Não, não é isso. Eu tomei uma decisão, eu quero fazer comida em casa, eu quero jantar em casa hoje, porém eu preciso que a outra parte concorde com a ideia.
tá? Eu vou fazer o macarrão de tal jeito, o que você acha? Entende? Então eu preciso de uma outra pessoa, por isso que tem que ter hierarquia, para poder tomar uma decisão complementar. Galera, isso aqui é muito tranquilo, apesar de não parecer, tá? Porque, na verdade, o ato complexo é o mais comum, o ato composto é o mais raro que nós temos. Por quê? Eu preciso enxergar o seguinte: aquele ato, por si só, ele pode produzir um efeito? Se eu digo que eu estou diante de um ato que por si só produz efeito, mas que precisa de um segundo ato para complementar, eu estou diante de um ato composto. Porque quando eu falo eu vou almoçar em casa, eu vou jantar em casa, eu vou fazer macarrão, sei lá, óleo, essa decisão já é definitiva, já produz um efeito, mas ela só vai ter, ou melhor, ela já é válida, mas ela só vai realmente produzir efeitos, ter um resultado, se a outra pessoa concordar, se um outro órgão, uma outra entidade concordar. Então eu preciso ter um relacionamento entre as partes. Agora, no ato complexo, não. Eu chego e penso, pô, eu vou comer no restaurante tal. Isso não é decisão. Eu estou pensando, eu estou com uma vontade. Eu preciso que a outra vontade seja igual para a gente poder efetivamente ir lá e cometer aquele ato juntos. Tá, Dalmo, o exemplo tá uma bosta. Beleza, vamos usar a vida real. O presidente da República pensa, o Dalmo seria um baita ministro do STF. Claro que eu estou vivendo no mundo da distopia local e total, porque obviamente eu não tenho mínima capacidade, apesar que qualquer idiota hoje em dia, o Dalmo seria um ótimo ministro do STF. O presidente ou a presidente pensa. Se ele chegar ou ela chegar e falar assim, Dalmo, você é o próximo ministro, tem efeito? Nenhum. Porque a própria Constituição determina que essa indicação do presidente da República tem que ser aprovada, ou seja, tem que ter a manifestação no mesmo caminho, na mesma direção. Eu até usei a palavra aprovada, mas não usa não, desculpa, tá? É uma indicação que tem que ser, sei lá, tem que ter um outro órgão, uma outra entidade com a mesma vontade que eu. Por isso que passa por uma sabatina, por exemplo, do Senado. Então, o presidente fala, eu quero indicar o Dalmo. O Senado, nós concordamos. Vem o ato de indicação. Você entendeu que em momento nenhum o presidente pode editar um ato, indica o Dalmo, nomeia o Dalmo para o cargo. E esse ato depois vai passar pelo Senado, para o Senado confirmar ou não. O que está acontecendo é, eu manifesto minha vontade, eu tenho que esperar o Senado manifestar a vontade dele, e aí juntos nós vamos produzir o ato de nomeação, porque o presidente indicou e o Senado também concorda com aquela pessoa. É aprovação, tá? Só que eu não estou usando a palavra aprovação para não confundir com composto. Porque no ato composto a conversa é a seguinte, eu produzi um ato, só que o meu ato só vai produzir efeitos quando o meu superior concordar. Então eu vou lá e falo, vou conceder um benefício X para alguém. E a lei diz, esse ato só vai poder ser confirmado quando uma pessoa chegar lá, né, um superior ou uma pessoa de um outro espectro, mas com relação hierárquica, confirmar. Eu vou lá, produzo um ato, só que esse ato, apesar de existir, ele não produz nenhum efeito enquanto ele não for confirmado. Galera, no ato composto, eu tenho dois atos na realidade, se você parar para pensar. Por isso que eu coloquei um ato fora e um ato dentro. O ato principal, que é aquele que eu pretendo atingir o objetivo, e o ato acessório, que é o ato de confirmação. Aqui, a outra parte não está dizendo que tem o mesmo pensamento que eu. Ela está fazendo uma verificação de validade do meu ato. Vamos lá, licitação. Eu sou secretário de obra, sei lá, da cidade, e eu resolvo fazer uma licitação com dispensa de licitação. Eu, como secretário, vou lá e produzo o ato. Olha, eu vou dispensar a licitação com base em tal coisa. Esse meu ato não tem efeito enquanto o meu superior hierárquico não olhar aquilo e falar, ó, tá de acordo com a lei, perfeito, o seu ato está correto, vai produzir efeitos. O ato composto hoje é uma coisa muito rara no direito administrativo brasileiro, salvo num procedimento interno de administração. Toda vez que você tem um ato que precisa ser corroborado, confirmado, validado por uma outra pessoa, você tem um ato composto. Gente, é muito tranquilo isso aqui. Eu sei que eu estou dificultando, porque é fácil, mas explicar uma bosta. Porque no ato complexo são duas vontades idênticas produzindo um ato só. No ato composto, eu tenho uma vontade e o outro não vai manifestar vontade igual. Ele vai dizer se aquela vontade é legítima ou não, se ela é válida ou não. Eu quero fazer tal coisa. Eu preciso que o outro confirme. Olha, é isso aí, pode fazer, concordo, tá certo, tá de acordo com a lei.
sabe? É uma verificação de validade do ato, é um controle interno feito para poder garantir que aquilo está sendo feito corretamente. Tá? Por isso que muita gente acha que a indicação de ministros ou de pessoas para cargos políticos é um ato composto. Porque parece, né? Eu estou indicando uma pessoa, a outra está dizendo que está tudo certo. Mas não é isso que acontece. O Senado não verifica a indicação do presidente e fala está de acordo com a lei. Ela pega o nome que o presidente está ventilando e manifesta a vontade dizendo eu concordo com você, eu também acho um bom nome. É diferente. Você está entendendo a loucura aqui? No ato composto, eu tenho duas etapas. A etapa de formação do ato e a etapa de validação do ato. Confirmação que o ato é legal, é legítimo, está certo, está de acordo com os parâmetros. No ato complexo, não. Eu tenho a etapa de imaginar que eu quero produzir um ato e eu preciso que um outro órgão venha junto comigo para produzir esse ato. Então a gente precisa agir em conjunto para produzir aquele ato efetivamente. Eu acho dar uma boa ideia. O Senado fala, eu não acho. Não foi, eu quero indicar o Dalmo e o Senado falou, beleza, a sua indicação é legítima. É muito diferente. Tá? Então, o ato composto é aquele ato que eu preciso ter uma confirmação, uma validação por uma entidade hierárquica. No ato complexo, não. São pessoas sem hierarquia que estão agindo em conjunto. Cara, para mim, muita gente costuma ficar usando um monte de macete. Para mim, a coisa mais fácil é a hierarquia. Se tem hierarquia, o ato é composto, porque eu preciso de um superior validando. Se não tem hierarquia, o ato é complexo. É simples o negócio. Por isso que uma das discussões mais clássicas do direito é a questão da aposentadoria. Porque antigamente se entendia aposentadoria, muitos anos atrás, como um ato composto. Porque você tinha um dizendo aposenta e o outro dizendo aposenta. Mas não é um ato composto, é um ato complexo. Porque como é que funciona? Quando a administração pública fala, olha, o cara pediu aposentadoria e do meu lado está tudo certo, eu preciso que o Tribunal de Contas se manifeste falando, na minha visão também, está tudo certo, pode aposentar. O Tribunal de Contas não pega o ato de aposentadoria e avalia a validade do ato de aposentadoria. Ele avalia o pedido, assim como a autoridade pública também fez. Então, eu pedi aposentadoria, primeiro, o órgão público, ou a entidade pública que eu estou vinculado, vai avaliar o meu pedido. E depois o Tribunal de Contas também vai avaliar meu pedido. Você entendeu a diferença? Se fosse um ato composto, eu pediria, o órgão concederia, e aí o Tribunal de Contas ia verificar a concessão da aposentadoria, não o pedido. Então o que está acontecendo aqui é um ato complexo. Eu preciso que tanto o órgão público quanto o tribunal se manifestem dizendo está tudo certo, o pedido é correto, pode aposentar. Aposentadoria concedida. Tá? Então, essa é a grande diferença. E convenhamos, né? A entidade pública e o Tribunal de Contas não tem hierarquia, porra. Então fica claro você vê que é um ato complexo. No ato complexo, eu me manifesto e eu preciso de outra manifestação no mesmo sentido. Se o outro falar, não, ó, na minha opinião não é, não vai ter ato nenhum. Ó, sua aposentadoria foi negada, acabou. Agora, no ato composto, eu precisaria de um concedendo e o outro concordando, confirmando a concessão. Olha, a concessão foi legítima. Tá? Então, o que você tem que ter cuidado, para mim, essa é a mágica, hierarquia. Existe hierarquia? Eu preciso do superior validando? Sim, então é um ato composto. Não, então é um ato complexo. O Senado é superior ao presidente da República? Nunca. Então, por isso que a indicação é uma coisa e a confirmação, através de sabatina, nada mais é do que uma manifestação de vontade na mesma direção. A gente concorda, a gente não concorda. E pronto. Tá? Então, na hora da prova, para de ficar se preocupando. Ah, mas eu preciso ver se o ato... Não, cara, vê se tem hierarquia. Acabou o problema. Eu preciso de alguém validando o ato? Preciso. Então, o ato é composto. Eu preciso de alguém se manifestando na mesma direção? Então, o ato é complexo. Acabou. É mais fácil do que eu mostrei para você. Porque explicar é uma bosta. Mas é isso. Então, a aposentadoria, indicação de membros para cargos políticos, sempre vai ser um ato complexo, porque são dois órgãos distintos, sem hierarquia, se manifestando por um lado. Tá? Então, essa discussão de que a aposentadoria é um ato composto, isso ficou para o passado. Hoje, o próprio STF tem súmula que mostra isso, tanto que enquanto o pedido de aposentadoria está sendo processado no Tribunal de Contas, você não tem contraditório e ampla defesa, porque não tem nada decidido ainda. Tá? Então, isso aqui é um ponto bem problemático. Tá? E por último, nós temos classificação quanto ao conteúdo, que a gente chama também na doutrina de espécie de ato administrativo. Então pode aparecer na prova como espécie, não como classificação, tá?
E basicamente são 4 espécies, tá? O ato normativo, que é aquele ato que dá fiel execução a uma lei, poder regulamentar, poder normativo. O ato enunciativo, que é basicamente um ato que declara uma informação, ele apenas informa algo. Então, um parecer é um ato enunciativo, uma declaração, uma certidão, tá? Ato ordinatório é um ato de ordem e organização interna, então são atos que geram estruturação, ofício circular, despachos internos. E por último, atos negociais, que é o mais problemático por causa do nome, né? Ah, eu estou fazendo um negócio. Não, ato negocial é aquele que você provoca o Estado vai se manifestar. Então, eu quero uma licença para construir, o Estado vai manifestar a licença. Eu quero uma autorização para fazer tal coisa, o Estado vai se manifestar com a autorização. O negocial não é porque eu faço uma negociação, é porque eu tenho que provocar o Estado para o Estado poder se manifestar e conceder aquele direito ou negar, né? E aí vai depender do caso, tá? Então, quanto ao conteúdo, também existem os atos punitivos, tá? Que também é considerado uma espécie por alguns, por outros não é. Mas o ato punitivo, demissão, suspensão, para a grande maioria da doutrina é considerado também uma espécie. Para a gente poder acabar essa aula, cara, é muita coisa, tá, gente? A gente ainda está no meio do caminho. Todo ato administrativo, para existir e poder produzir efeitos, ele tem que ter alguns pontos de identificação. É o que nós chamamos de elementos ou requisitos. A sua prova pode chamar como quiser. Para todo ato ser válido, ele tem que ter esses 5 elementos ou requisitos. Se faltar um, o ato já não tem validade. Então, isso aqui é importante porque são elementos que se juntam para criar um ato. Eu estou falando da criação, o surgimento de um ato administrativo. Tá? Então, para um ato surgir, produzir efeitos, ser válido, ser verdadeiro, ser justo, correto, blá, 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 ele tem que ter esses elementos aqui. A gente vai falar sobre a perfeição do ato num outro momento, tá? Mas num primeiro momento eu quero falar da criação do ato. Então, todo ato tem que ter competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Eu vou passar pelos 5 de uma forma bem objetiva, bem direta, e depois eu vou apontar alguns detalhes, tá? O que é competência? Previsão legal. Competência significa que a lei me deu o poder de produzir aquele ato. Então, a pessoa que produziu o ato é uma pessoa competente pela lei. A lei deu a ela aquela atribuição. Finalidade, sempre o interesse público, né? Então, aquele ato foi produzido para atingir interesse público. E detalhe, não esqueça, a finalidade também se refere a respeitar a função efetiva daquele ato. O ato foi produzido para atingir o resultado para qual ele foi efetivamente criado. Eu estou desapropriando para atender interesse coletivo, eu não estou desapropriando porque eu odeio o dono da propriedade. Tá? Competência, ato produzido por pessoa competente. Finalidade, ato que tenha o interesse coletivo, o interesse público como objetivo. Forma é a formalidade da lei. A lei ela vai determinar se o ato tem uma forma específica. Por exemplo, toda advertência tem que ser por escrito. A forma é escrita. Entende? Então, forma é formalidade. São as etapas que eu preciso respeitar para produzir aquele ato verdadeiramente. Motivo são as circunstâncias de fato e de direito que me geram o poder de fazer aquele ato. Então, qual motivo me levou a produzir aquele ato? A previsão legal X. Eu vou explicar isso detalhadamente já já. E o objeto, que é o mais difícil de todos, é o ato propriamente dito. Porque se o ato administrativo é um ato de demissão, qual é o objeto? Demissão. É o objetivo, digamos assim. É o que eu pretendo atingir com esse ato. Tá? Repito, para dizer que um ato administrativo é válido, eu preciso atender a todos esses requisitos. Eu tenho que ser uma pessoa competente, com finalidade pública, seguir a forma da lei, tenho um motivo legalmente expresso e eu vou atingir o objeto válido. Né? É um objeto lícito, válido, que a lei permite produzir. Quero demitir, quero suspender, quero multar, quero advertir, quero nomear para um cargo público, quero, sei lá, conceder uma licença, não me importa. Tá bom? Todo ato tem que ter esses 5 elementos. Então, passamos por ele de uma forma bem... Cara, isso aqui tem muita coisa, tá? Então, eu não vou conseguir terminar essa aula, não. Passamos pelos elementos de uma forma bem... Vamos entender o que cada um tem. Agora eu preciso detalhar alguns deles, tá? E nós vamos começar pela competência. Quando eu trato da competência, eu tenho algumas características desse cara, tá? Eu não costumo gostar de parar aulas no meio do caminho, digamos assim, porque tem bastante coisa pra gente falar de elemento ainda. Mas como isso aqui é um assunto que vai se grudar na próxima aula, e você não tem como assistir só essa aula e não assistir a outra, não tem como fugir,
eu prefiro cortar aqui, tá? Então nós vamos falar dessas características da competência. Próxima aula eu trabalho um pouco mais os outros elementos, tá? O que significa inderrogabilidade? Significa que, basicamente, uma competência não pode ser transferida para outra pessoa por simples acordo ou por simples consentimento. Então, o cara chegar e falar assim, faz aí a partir de hoje é contigo, você vai lá e faz aquele ato. Isso não pode acontecer. Existe todo um procedimento prévio que tem que ser seguido para aquela delegação ser executada. Tá? Então, não está dizendo que não pode delegar, está dizendo que eu não posso transferir competência para outra pessoa simplesmente por um acordo entre as pessoas. Tá? Improrrogabilidade, eu não posso prorrogar minha competência para uma outra pessoa a não ser por lei. Olha a diferença. Na delegação, a gente até viu, né? Existem atos que não podem ser delegados, o tal do cenoura, né? Competência exclusiva, atos normativos e de julgamento de recurso administrativo. Porém, a própria lei vai dizer que quando você for delegar um ato, a delegação ela tem 3 requisitos. Aliás, a vocação também, tá? A delegação tem que ser temporária, não existe delegação eterna. Tem que ser específica, eu tenho que dizer o que está sendo delegado, tá? E ela tem que ser um ato administrativo efetivo. Ela tem que ser produzida através de uma ação válida, lícita. Então, quando você fala que é inderrogável, né, inderrogabilidade, é exatamente porque o tipo de transferência é inválido. Eu estou criando uma transferência de competência por ato que não vale. Quando eu digo que ela é improrrogável, é porque eu não posso delegar para sempre. Uma das características é a temporariedade. Se eu quiser que uma pessoa passe a ser competente para produzir algo fora delegando, somente mediante alteração da lei. A lei dando aquela atribuição para quem estiver naquele cargo. Tá? Então, essa ideia da improrrogabilidade é isso. Tá? Você vai perceber que, fora a obrigatoriedade, todas essas características aqui são relativas, tá? Inclusive, a relativização vem por conta dessa característica aqui, mas a gente vai falar já já. O que é irrenunciabilidade? Eu não posso renunciar da minha competência. E aqui, essa relativização eu não concordo muito não, e tem muita gente que não concorda, não é à toa. Porque o que significa renunciar? É você abrir mão de fazer aquela coisa. Quando você está delegando para outro, você não está abrindo mão para outra pessoa fazer. Você está apenas dando para ela o potencial de fazer aquele ato também. Então, muita gente entende que a delegação é uma forma de renúncia temporária, mas não é um entendimento que boa parte da doutrina usada em concurso público segue. Tá? Mas cuidado, se ele falar, olha, a delegação ela relativiza as características da competência. Perfeito. Aliás, ninguém mais tem cobrado isso ultimamente, mas é bom saber, tá? É bom saber porque não quer dizer que não tem cobrado ultimamente, que não vão cobrar nunca mais, tá? Obrigatoriedade é a única característica que é absoluta mesmo, né? Que se está na tua competência é um dever seu. Você não pode deixar de, não, mas eu não quero fazer. Não, você tem que fazer, é um dever. E a elegibilidade é a ideia de que, em regra, eu posso delegar certos atos. Então, os atos são... A competência, ela é elegível para delegação. Galera, vamos lá. Inderrogabilidade, eu não posso transferir a competência salvo mediante delegação. Improrrogabilidade, eu não posso tornar uma pessoa competente para sempre por um ato fora delegação de forma temporária. Irrenunciabilidade, eu não posso renunciar da minha competência, mas eu posso delegar. Eu não estou renunciando efetivamente, mas eu estou renunciando, ou pelo menos naquele momento deixando de fazer para outra pessoa fazer. Obrigatoriedade é dever meu. Eu não posso pensar assim, não, essa competência eu quero e essa outra eu não vou fazer porque vai contra meus princípios. Então dane-se você, tá? Essas características todas, elas são interessantes para a prova. Muito mais é importante você saber o que significa a característica do que saber se ela é relativa ou não, tá? Mas você entender cada uma delas é importante. Guarda essas informações aí. Próxima aula a gente segue falando de elementos. Vamos falar principalmente de motivo, motivação. Esse ponto é um ponto extremamente complexo que eu não vou trabalhar em 2, 3 minutos. Eu prefiro terminar a aula agora e a gente segue na próxima.